Boa tarde, meu nome é Jefferson Frutuoso. Vamos iniciar minha avaliação de estrutura de dados, falando sobre um pouco sobre as pilhas. As pilhas são estruturas do tipo LIFO, onde o último elemento a ser inserido será sempre o primeiro elemento a ser retirado da pilha. Assim, a pilha só permite acesso a um item dos dados, nesse caso sendo o último, que é o elemento que vai estar no topo. Para processar o penúltimo elemento da lista, né, da pilha lá, deve ser retirado sempre o do topo. Então, é quando acontece a função empilhar ou desempilhar. Alguns exemplos de uso da pilha em sistemas é o mecanismo de fazer e desfazer dos editores de texto. Quando o usuário está lá no Word, por exemplo, que ele desfaz ou refaz uma ação que ele teria feito, é um exemplo de uso da pilha. Ou quando o usuário está navegando na web, no navegador, que ele retorna ou avança a página visitada anterior ou posterior. Então, aquela função também é um exemplo de uso da pilha. Todas as pilhas elas podem ser imaginadas como uma pilha de pratos na pia em casa. Quando você vai empilhando os pratos para lavar, que sempre na hora de retirar o prato é retirado o do topo. Então, essa é um exemplo assim bem básico de como funciona uma pilha. Temos algumas operações que podem ser realizadas com a pilha. São elas a criação da pilha, empilhar, desempilhar, mostrar o topo da pilha, verificar se a pilha está cheia ou se a pilha está vazia. Como exemplo, eu trouxe esse código, que nada mais é do que uma pilha de um navegador na função avançar ou retroagir. Inicialmente foi criada a classe pilha e a função defInit para dar início à pilha de forma vazia para que seja armazenado as informações dentro da pilha. Foi criada também a função desempilhar para adicionar o item no topo. A função empilhar para adicionar um item ao topo da pilha e a função desempilhar para retornar um item do topo da pilha para fora da pilha. A função def topo, que ela retorna o item do topo da pilha sem remover, se a pilha não estiver vazia, e a função de verificar se a pilha está vazia, a função def está vazia self. Foi criada a classe navegador, né, que ela inicial, e a função defInit, que é a função classe navegador, criou o navegador. A função defInit inicializa o navegador com a pilha vazia para armazenar o histórico de navegação. Nesse caso, o histórico nada mais é do que a própria pilha. A função defVisitar página, URL, self URL, ela imprime no histórico de navegação as páginas, as URLs que estão sendo visitadas. Essas páginas nada mais é do que as informações que estão sendo empilhadas. A função def volta à página verifica se há mais de uma página no histórico e volta à anterior. Então ela desempilha aquela última página que está lá e retorna a penúltima. Deixa eu ver. A função mostrar histórico, ela imprime lá o título do histórico, mostrando toda mostrando todo a pilha. Como exemplo, ao executar, ela vai mostrar todas as páginas que foi acessada. Visitando a página que está visitando, a página da UFCA, por exemplo, visitando a página do Google. E aí, após visitar, ela armazena todas essas páginas que foram visitadas. E aí, ao retornar, tem como, no botão retornar sempre a página anterior ao topo da pilha. Vamos falar um pouco também sobre árvore. As árvores são estruturas de dados recursivas que permitem representar dados dispostos de maneira hierárquica.
as árvores elas são conhecidas por não apresentar dados de maneira linear, e sim os dados são mostrados de modo organizado hierarquicamente. Um exemplo é aquela estrutura de pastas no sistema operacional, em que ela forma uma árvore de forma hierárquica, não linear. Como exemplo, eu trouxe aqui um código de uma criação de uma estrutura hierárquica da Polícia Militar. Para iniciar o código, foi utilizada a função fromInit import node, que ela importou a classe node da biblioteca init. Foi criada a raiz da árvore com a função pm igual node Polícia Militar. Ela criou a raiz, o nó raiz com o nome Polícia Militar. Logo mais abaixo foi adicionado departamentos e unidades. A primeira foi o comando geral node, que ela criou um nó com o nome comando geral como filho da raiz. Foram adicionados batalhões. Batalhão 1 node, primeiro batalhão, criou o nó primeiro batalhão como filho de comando geral. Batalhão 2 node, criou o nó segundo batalhão como filho de comando geral. Companhia _1 criou o nó primeira companhia como filho de primeiro batalhão. Essas foram as funções para adicionar as companhias. Companhia 1 _2 node criou o nó segunda companhia como filho de primeiro batalhão também. No caso, ficou a primeira e a segunda CIA filho do primeiro batalhão. Foi criado também a companhia 2 _1, foi criado o nó da primeira CIA filha de segundo batalhão. Companhia 2 _2 foi criado mais uma vez o nó da segunda companhia filha de segundo batalhão. E por último, a função de visualizar a árvore completa for pre-fill node in render print. Aqui a função que imprime a árvore completa. Estrutura de ordenação. Vamos falar um pouco sobre ela também. A estrutura de ordenação são algoritmos ou métodos que utilizam um conjunto de dados em uma determinada sequência, geralmente em ordem crescente ou decrescente. Como exemplo, vamos falar um pouco da função insertion sort, ordenação por inserção. Ela constrói uma sequência ordenada de elementos por vez, pegando um elemento da lista e inserindo exatamente na posição correta, sendo o mais eficiente entre os algoritmos de ordenação. Por exemplo, quando o jogador de baralho está lá com as cartas na mão, que ele pega a nova carta e insere no meio do baralho. Sempre essa carta inserindo na forma que ela fique na sequência ordenada entre as cartas. Como exemplo, trouxemos um código de uma estrutura de ordenação que ela define uma função com o uso de insertion sort para listar os elementos organizando de acordo com as notas. Def insertion sort student list. Essa função recebe uma lista de estudantes e a ordena com base nas notas. For in range percorre a lista a partir do segundo elemento. QStudent seleciona o estudante atual com a chave de comparação. E a função while, que vai comparar com base nas notas o segundo elemento de cada tupla. Student list move student list j mais 1 igual a student list j. Ela vai mover os elementos maiores para a direita, certo? Student list j mais 1 igual a key. Insere a chave de posição correta após a comparação. Um exemplo de utilização. Temos aqui a lista de estudantes sem organização. Student list Alice 85, Carlos tirou 72, Marcos tirou 90, José tirou 78 e Ana tirou 95. Então, print list de estudantes antes da ordenação. Student.
essa função ela vai imprimir a lista de estudantes antes da ordenação. Chamando chamando a função de ordenação insertion_short com base nas notas. Insertion_short student list. Print list de estudantes após a ordenação student. Essa lista ela vai imprimir, essa função, aliás, ela vai imprimir a lista de estudantes após a ordenação. Então aqui temos duas funções. Uma vai imprimir a lista de estudantes antes da ordenação. A outra vai imprimir a lista de estudantes após a ordenação. Ao executar, percebemos que a lista de estudantes foi impressa. A primeira lista de forma desordenada, conforme estava lá, Alice 85, Cássio 72, Marcos 90, José 78 e Ana 95. Já a segunda lista, ela foi impressa utilizando o insert_short para organizar a lista de acordo com a pontuação de cada estudante. Carlos 72, José 78, Alice 85, Marcos 90 e Ana 95. Percebemos que a lista foi impressa em ordem crescente de pontuação.